Estamos no ar com o programa Tempo de Reflexão, programa que vai ao ar a partir das 16 horas hoje, sexta-feira. Sextou, Rodrigo Justi. Poxa, a semana passou rápido demais, não? Que semana abençoada foi essa. Também tivemos aqui muitas programações importantes aqui no estúdio da X3 TV, através das programações aqui, conversando com Ari Barbosa e também Filho Produto Podcast. Eu quero seguir a programação com você na tarde desse dia, dizendo que o Brasil não pode deixar, não pode parar de orar. Quando nós chegamos no ar nessa tarde aí, dizendo a você que nós precisamos orar pelo seu lar, pela sua família, orar pelo Brasil. O telefone que você participa é o 9932-5193, é o telefone que você manda para o WhatsApp o seu pedido de oração. Também lá nas páginas da X3 TV e também na página da TV Moderna, lá no Mensage, você envia o seu pedido de oração. Olha, Rodrigo Justi, um casal de irmãos lá da cidade de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nos enviou um pedido de oração e também eles irão fazer em breve uma participação conosco aí, como houve da outra vez o nosso irmão Ildebrando também, louvando a Deus. Oremos ao Senhor Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti pela tarde desse dia, pedindo não somente a direção e proteção, mas pedindo que essa programação possa chegar aos lares, às famílias, possa chegar à casa, Senhor Deus, das famílias da região metropolitana como bênção. Abençoe o Brasil, abençoe os nossos governantes e nos dá a Tua vitória nesta sexta-feira, no nome de Jesus Cristo. Em perda de tempo, vamos dando continuidade à nossa programação nessa tarde, te dizendo, você não pode viver sem uma mensagem de reflexão. Por isso eu vou de mensagem de reflexão com você nessa tarde. Pronto, já voltamos com você aí depois de uma mensagem muito forte e produtiva desta que ouvimos agora. Os Salmos da Bíblia de número 26 ou 23 é um salmo, Rodrigo Justi, que ele é comentado universalmente. Você sabia disso? É até a tom de... às vezes as pessoas fazem um pouco de brincadeira com isso, né? Dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas é porque ele é um salmo muito forte, que nos instrui, nos inspira a saber que nós temos um Deus que zela, que cuida de cada um de nós, tá certo? Eu quero seguir hoje de programação com você. Rodrigo Justi, está acelerado o programa ou está dentro do tempo? Senão, nós poderíamos ir de comercial, né? Se quiser começar, pode ser. Vamos de comercial e a gente já volta já com você na tarde desse dia. Voltamos com você na tarde desse dia, aí dando continuidade à nossa programação, lembrando que saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Rodrigo Justi, quando se fala em cuidar de saúde, é uma das melhores coisas que você pode ter para o sucesso da sua própria vida, porque uma pessoa, um ser humano sem saúde, tem a absoluta certeza que a pessoa é infeliz. Eu vou com você agora, dica de saúde, Daniel Forjaz, esse bioquímico aí, trazendo para você uma novidade. Piaba, pitanga, ipê roxo, aroeira vermelha, barbatimão, casca de cajueiro. Como é que eu uso essas plantas para a cicatrização de uma ferida diabética? Eu vou te ensinar em duas partes esse processo. Hoje eu quero falar para você ferida de diabético, que são aquelas que causam o maior número de amputações no mundo. Se eu penso numa pessoa diabética que tem muito açúcar no sangue dela, tá tudo inflamado no corpo dela. Eu preciso controlar a inflamação. A primeira coisa é parar com o que te inflama. Parar de fumar, de tomar álcool em excesso, de comer comida artificial, industrializada, hiperprocessada. Não tome o leite. Não coma o glúten. Não consuma açúcar, carboidrato simples. Coma verduras, legumes, raízes, cereais, nozes, flores, frutos, carnes magras, carne branca, ovo. Então o primeiro passo é desinflamar o organismo. Se você tomar uma planta anti-inflamatória e continuar fumando, continuar bebendo, continuar comendo o que não deve, não vai voltar tudo de novo? Então não adianta. Por que o diabético, quando ele tem uma ferida, não cicatriza? Na verdade, é um comprometimento da circulação local. Os vasos sanguíneos, nas periferias do nosso corpo, como o pé, as mãos, eles são muito fininhos e têm maior dificuldade de circulação
circulação sanguínea. Quando eu aumento o açúcar no meu sangue, eu começo a oxidar esses vasos sanguíneos como se eles perdessem a capacidade de se dilatar. E eles ficam como ressecados. Por esse ressecamento do vaso sanguíneo, eu tenho dificuldade de circular. Além disso, o meu sistema de defesa tem dificuldade de chegar até lá. Porque se eu não chego com as minhas células de defesa até o local onde está a ferida, eu não consigo combater vírus, fungos e bactérias. E aí, se eu não consigo levar oxigênio, se eu não consigo levar nutrientes, se eu não consigo fazer o meu sistema imunológico chegar lá, vai acontecer um fenômeno chamado necrose. E a necrose é a morte do tecido. Enquanto não necrosou, a gente consegue recuperar. Depois que vai a necrose, aí precisa retirar cirurgicamente. Esse tecido já morreu. E se ele ficar ali, ele vai causar infecção generalizada. Por isso que o médico recorre à amputação. Porque se ele deixasse aquele processo de necrose acontecendo, poderia matar a pessoa. Então é importantíssimo a gente controlar essas feridas. Não parece claro que eu preciso melhorar o meu sistema circulatório periférico? Eu preciso fazer o sangue circular com melhor fluidez? Primeira alternativa que eu tenho é reduzir a viscosidade, a grossura desse sangue. Como é que fazer isso para mim? Abacaxi, gengibre, limão. Deixa o sangue bem fininho, mais fácil de circular. Eu não posso nem exagerar, porque se eu exagerar, eu posso ter sangramento, eu já estou com uma ferida lá. Então eu tenho que tomar esse copo de suco uma vez ao dia só. Meia xícara de abacaxi com casca, o suco de um limão, uma colher de sobremesa de gengibre. Bate no liquidificador, coa e toma uma vez ao dia. Claro que eu posso ainda utilizar rubim, chapéu de couro, embaúba, sete sangrias, como uma estratégia para melhorar a circulação periférica também. Quem tem varizes, quem teve trombose. Percebe que a ferida do diabético não é só, eu preciso tampar esse buraco, eu preciso fazer com que essa pessoa não tenha um novo buraco. É uma coisa óbvia, na minha opinião, que se a ferida é diabética, a razão pela qual a pessoa tem a ferida é a diabetes. Então, eu preciso controlar a diabetes da pessoa também. Ai, Daniel, mas você não vai me ensinar como é que controla a glicemia? É só assistir às nossas aulas aí que já foram dadas, que tem lá o controle da diabetes com as plantas medicinais. Beleza? Vou ensinar uma estratégia para você limpar a ferida de uma pessoa diabética. A ferida está aberta e tem muito material necrosado ali. Duas estratégias. A primeira, mamão. Não pode ser um mamão muito maduro, tem que ser um mamão meio verde. Pica esse mamão meio verde, bate ele no liquidificador, faz uma pasta com ele. É sem semente, é só casca e fruto. Sabe por quê? O mamão é rico em papaína, uma enzima proteolítica. Ela digere tecido. Se você deixar muito tempo, ela pode até ficar em carne viva. Mas se você colocar ali por cerca de 10 minutos, esse emplastro, ela vai dissolver esse tecido que está apodrecido ali e vai limpar. Isso é muito importante para melhorar a resposta da ferida. Outra estratégia, o abacaxi. Vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar abacaxi, esmaga o abacaxi e coloca sobre o local da ferida. A mesma coisa, deixa lá alguns minutos, tira, lava e você tem uma ferida muito mais limpa. Goiaba, pitanga, ipê roxo, aroeira vermelha, barbatimão, casca de cajueiro. Como é que eu uso essas plantas para a cicatrização de uma ferida diabética? Lembre-se, eu vou te ensinar em duas partes esse processo. Eu estou imaginando aqui uma pessoa que tem os dedos já corroídos, apodrecidos. Já tem um buraco lá que é terrível. Você vai botar mais ou menos 1 litro e meio de água para ferver. Lá você vai colocar um pedaço de casca de barbatimão. Imagina um pedaço mais ou menos de 5 centímetros da casca do barbatimão, quebra em pedaços e põe lá para ferver. Pega lá um pedaço de casca de ipê roxo, põe para ferver. Deixa ferver uns 3 a 5 minutos. Desliga. Coa, tira as cascas de lá de dentro, coloca numa bacia com água e vai completar com água fria, até que fique numa condição que a pessoa consiga pôr o pé dentro. Isso é mais ou menos 40 graus de temperatura. Se tiver um termômetro, você mede. Se você não tiver, é só o tempo que você consegue colocar o dedo na água e contar até 10. A pessoa coloca o pé dela lá dentro e vai ficar até a água ficar fria. Terminou? Enxuga o pé, passa a babosa, bota uma meia e vai dormir. Se não dá para colocar meia, deixa aberto mesmo, mas passa a babosa e vai dormir. Ah, Daniel, não consigo porque a ferida é em outro lugar, não dá para fazer um banho assim. Então você faz o mesmo chá, você vai esperar ficar morno, molha um pano e vai fazendo compressas. Põe sobre a área e aguarda um tempinho. 1, 2 minutos, troca. Faz de novo, molha, enxuga, coloca em cima. O chá para cicatrização, para feridas, ele não precisa ser quente, tá, gente? Eu falei, 40 graus é o começo, mas tem gente que faz até com chá gelado e não tem problema. Posso fazer com outras plantas? Pode. E é o mesmo processo. Na minha opinião, o barbatimão com o ipê roxo é excepcional. Mas dá para fazer com pitanga e goiaba também. Dá para fazer com aroeira vermelha. Dá para misturar até 3, 4 plantas também. As pessoas às vezes me perguntam assim, ô Daniel, esse negócio de banho fica difícil tal, porque a pessoa é acamada. Eu poderia fazer uma pomada? Pode. Prepara a pomada com essas mesmas plantas e faça o tratamento dela, sem problema nenhum.
Pronto, dê seguimento à programação nessa tarde aí. Só se na sua família ou algum conhecido seu não tivesse um problema semelhante a esse aí. Olha, eu já vi, infelizmente, diversas pessoas que sofrem deste mal, né? A diabetes é uma doença agressiva e os graus dela, cada um pior que o outro. E se a pessoa tiver a tendência, né, de se ferir, e essas feridas, elas se necrosam, elas não têm tanta recuperação, facilidade da pessoa cicatrizar ali aquele local. Aí você ouviu uma dica do emplasto, né? Dica do emplasto. Nós estamos aqui dentro do sentimento até bíblico. Você já leu lá na Bíblia, onde fala acerca do rei que tinha enfermidade na perna. E o profeta foi ter com ele, conversou com ele. E, por fim, depois de Deus ter aumentado os seus dias de vida, o profeta disse a ele que fizesse um emplasto com figo. E aquele emplasto fosse colocado sobre a enfermidade. E ali ele obteve a cura daquela doença, a cura daquela enfermidade. Okay? Eu vou seguindo com você nesta tarde de programação, te lembrando, se você faz a diferença, vai passar aqui na telinha da X3 TV. Essa semana, não foi, Rodrigo Justo? Foi 2 pastores amigos e conhecidos aqui da região que fazem um trabalho social fenomenal, que é pastor Carlos Franco e o pastor Merival, lá de Barra do Pojuca. Um aqui na Estrada da Cascalheira e outro lá em Barra do Pojuca. 2 pessoas que são pessoas da nossa admiração. Então, eu vou de gente que faz diferença também, de novo, falando aqui o centro de recuperação da Cascalheira, com o pastor Carlos Franco. Irmãos, a paz de Jesus, estamos aqui no centro de recuperação, Gideão da Fé, essa obra que tem crescido, prosperado, ajudado as pessoas a sair dessa vida difícil, das drogas, das coisas ruins, da criminalidade, pessoas psiquiátricas também. Nós temos aqui no Gideão da Fé e contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração. Olha aí o trabalho do Gideão da Fé, o nosso irmão Lucas, mostrando essa cidade. Mostra lá, Lucas, a psicultura. Então, um trabalho tão lindo, um trabalho tão louvável, e que precisa da sua ajuda, precisa da sua contribuição. Como é seu nome, chefe? Juscelino Alves. Juscelino Alves. Tem quantos anos, Juscelino? 33, a idade de Cristo. A idade de Cristo ele está falando. Quantos anos, Juscelino? 33. Quer ser nessa vida, não quer, Juscelino? Quer mudança, transformação? Cansou de sofrer, né, cara? Olha, muitas coisas ruins passando aí. Nós vemos tanta coisa ruim acontecendo no mundo aí. Ô, mano, nós vemos tanta coisa ruim. Já almoçou hoje, comeu uma coisa hoje? Não, ainda não. Não botou nada no estômago? Ainda não. Vira pra cá. Aí, não almoçou, não comeu nada. Essa é a obra do Gideão da Fé. O carro tá ali pra sair agora. E esse é o nosso evangelho, de a gente passar e poder fazer isso aqui, ó. Me dá a mão aí. Bora pra lá. Na verdade, não comi nada ainda mesmo. Eu ainda vim pedir pra poder eu ficar. Pronto, vai entrar agora aí. Bota lá, vai até lá, leva lá, pastorzinho vai levar ele lá. Vida nova. Vai lá. Vai tomar um banho. Essa é a obra do Gideão, irmão. Viu? Mostra o Gideão da Fé aí. Ajuda essa obra. Amém? Mostra aí a obra do Gideão. Essa é a obra que você precisa ajudar. Você precisa divulgar essa live, deixa postar aí na rede social aí, porque precisa de ajuda, de feijão, de farinha. São 600 refeições. E, infelizmente, os órgãos públicos não vêm aqui nem procurar saber o que a gente faz. Um abraço, se abençoando. É Carlos Franco, pastor Carlos Franco, Carlinho, né? Pastor que a gente tem um amor muito grande, ele tem razão. Infelizmente, às vezes a pessoa... E foi a mesma queixa que eu vi, eu e Arinelso Barbosa ouvimos ali do pastor Merival, que no período das campanhas políticas, ele disse isso, que os políticos procuram eles e faz 1000 promessas de ajudar com isso, ajudar com aquilo, mas em compensação ele não sabe o que acontece, que passou a política, todo mundo desaparece, todo mundo some. E para manter uma instituição como aquela, ele tem cerca de 34 homens ali durante o período de tratamento. Mas é assim mesmo, Deus, por meio da fé, está abençoando e honrando esse trabalho. Sigo com você agora de comercial e já volto já com você na tarde desse dia. Isso aí,
já voltamos com você aí, o programa Tempo de Reflexão, agora fazendo os nossos agradecimentos. Você que já entrou aqui na página da X3 TV, se inscreva nessa página e compartilhe as programações da X3 TV. Elas têm chegado até a região metropolitana e mais adiante ainda. Aqui está conosco, lá de Barra do Jacuípe, Niele Ataíde, que chega dando boa tarde, a paz do Senhor. Bispo Cláudio dos Santos, lembra, Rodrigo Justo? É de bater audiência aqui com o Bispo Cláudio. Sabe onde é que ele está agora? Lá em Aracaju, me parece que perto de Atalaia, né? Deus te abençoe, meu Bispo. Dando boa tarde aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo. Também está conosco, provavelmente vai iniciar um programa aqui também na X3 TV, viu? O meu querido pastor Carlos Henrique, pastor Henrique Andrade, que está aqui assistindo a nossa programação, dizendo, estamos juntos, meu líder. Vamos lá, Geisiane Cruz também está aqui conosco, lá de Barra do Jacuípe. Está conosco também, lá de Barra do Jacuípe, na tarde desse dia, Ailton Oliveira. Deus te abençoe grandemente. Dando boa tarde, a paz do Senhor Jesus. A minha querida irmã, isso aí é uma heroína, meu irmão. Dilmária Rosário, aí é bênção pura de Deus. Deus te abençoe, minha querida. Dando boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Também está conosco, na tarde desse dia, comentou um pouco aqui sobre a questão da sonora. Mas estamos resolvendo tudo aqui. A minha esposa, Joanita Angélica. Um beijo no seu coração, minha esposa. Deus te abençoe grandemente. Está conosco também na tarde deste dia aqui, Edna. Vamos seguindo de programação, Rodrigo Justi, na tarde desse dia aí com você. E na sequência da nossa programação, Rodrigo Justi, nós vamos de talento de adoradores para você na tarde desse dia. Ainda quer pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos em molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda quer pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. É como um sinal que tu estás neste lugar. Pronto, já voltei com você depois aí dessas duas vozes maravilhosas, adorando, louvando ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero seguir com você na tarde desse dia agora de mensagem da Palavra de Deus. Estamos tratando de um tema importante aqui, que é a doutrina da Bíblia, da justificação. Agora nós vamos ali com a leitura da Palavra de Deus com meu querido amigo e irmão Rodrigo Justi. É isso mesmo, pastor. Então a escritura de hoje é Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 31. E diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para os bens daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que tanto conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou a estes, também justificou. E aos que justificou a estes, também glorificou. Que diremos
pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pronto, já voltei com você aí. Depois da leitura desse texto da Palavra de Deus, encontra-se no livro de aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 28. Essa semana nós escolhemos um tema para tratar com você sobre a doutrina da justificação. E dentro desse sentimento da Palavra de Deus, a doutrina da justificação, ela lhe traz uma revelação divina daquilo que o Mestre Jesus Cristo veio na sua missão cumprir aqui nessa terra em favor da sua vida, em favor da nossa vida. Eu não tenho abordado temas aqui com muita profundidade porque seria inútil. Existem situações que você, quanto mais se aprofunda e traz uma mensagem de uma forma acadêmica, nós temos a formação dentro da área de teologia, bacharelado na área de teologia, mas não nos serviria muito nós trazermos aqui pormenores com a determinada profundidade, primeiro porque o objetivo do programa é um programa que traz para você um conteúdo que tem a relevância, porém é desnecessário nós nos aprofundarmos em trazermos terminologias que somente cabe a uma sala aonde nós estaríamos ali fazendo um debate entre os alunos, os acadêmicos, tá ok? Então, o que seria, porventura, que a palavra está trazendo para você dentro do sentimento da justificação? Ó, o homem, desde a sua queda, Paulo escreve bem isso aos Romanos, capítulo 3, verso de número 23, dizendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A missão do Messias, a missão de Jesus Cristo, a vinda dele a este mundo, veio de fato para ele se tornar o cordeiro expiatório, o cordeiro que atrairia sobre si a culpa, o pecado da humanidade. E na justificação, Jesus Cristo assumiria a função de consolador, a função de advogado para interceder diante do Pai. E a partir deste momento que o sangue de Jesus Cristo faz na sua função expiatória, e Jesus Cristo assume a função de advogado para interceder por você diante do Pai, aqui o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está dizendo para mim e para você, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não ama a Deus, você não vai entender o sacrifício de Jesus Cristo. E o amar a Deus é amar a obra que Deus fez através do Filho dele, Jesus Cristo. O capítulo de número 6, número 7, o capítulo de número 8, o apóstolo São Paulo, ele procura descrever no livro de Romanos, descrever a natureza humana dentro do sentimento da antropologia bíblica, aonde a Bíblia fala sobre a queda do homem, a herdade, a herança do homem, de Adão e Eva, quando nós chamamos de semente adâmica. O apóstolo São Paulo, ele consegue afirmar claramente que no corpo humano habita o bem e o mal. É luz e trevas, sim, luz e trevas. O apóstolo São Paulo, ele consegue descrever que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer cometer, este mal ele cometeria. E dentro desse sentimento e ensinamento que o apóstolo São Paulo traz, na semana passada, ou melhor, na segunda-feira passada, eu li aqui o versículo 1 do livro de Romanos, dizendo que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Cometer erros na carne, todo mundo comete. Todo mundo comete. Mas só que agora há uma diferença. Você tem mais consciência e você está carregado de um sentimento. Olha a doutrina do arrependimento. De arrepender-se das obras que você pratica na sua carne. Porque o pecado praticado na carne afeta a sua vida no espírito. Há pecados que é cometido pelo Espírito. O Espírito do homem peca. A partir do momento que você tem plena consciência da verdade, você abre mão da sua salvação em Cristo Jesus, você decide trilhar num caminho obscuro, num caminho que você sabe que
trará consequências, não foi nem mais uma decisão da sua carne, foi uma decisão do seu espírito. Então, há pecados cometidos pelo corpo, há pecados cometidos pelo espírito do homem. Então, aqui Paulo está dizendo, olha, você precisa amar a Deus. E por que você precisa amar a Deus? Porque Deus baixou um decreto. Há um decreto, a todos aqueles, Rodrigo, que foram chamados por Deus, há um decreto sobre a vida deles. Você sabe que existe uma doutrina chamada doutrina da predestinação, não já ouviu falar? Só que tem uma questão aqui, uma coisa importante, estou no meio aqui agora, né? Só que tem uma questão aqui, eu queria até que você interagisse, se pudesse até lá também falando, Rodrigo Justi, que não confie muito nessa questão da questão de você, porque entendeu que você tem um decreto sobre a sua vida e você é predestinado, você vai andar brincando com a salvação. Porque mesmo que você tenha sido predestinado por Deus, apesar dessa palavra, viu, Rodrigo, não está escrita na Bíblia sobre a questão do livre-arbítrio, o teólogo, a teologia chega a essa conclusão que Deus, por não impor sobre você a regra, por Deus não lhe obrigar a obedecê-lo, lhe dá a liberdade de você fazer a escolha, então criou-se esse termo, que é um termo latim, que é chamado de livre-arbítrio, ou seja, você tem uma decisão a tomar, certo ou errada, a decisão sempre será sua. Então, Rodrigo Justo falava, o homem, ele pode ser predestinado, mas ele não pode escolher o caminho errado e achar que lá na frente ele vai ser salvo. É isso aí ou não é? É isso mesmo. Porque a predestinação que a Bíblia está trazendo aqui como ensinamento, porque Deus tem um decreto. Qual decreto? O Filho dele veio para justificar você dos seus pecados, justificar com a morte dele na cruz do Calvário, a morte expiatória de Jesus Cristo, o derramamento do sangue dele em favor da sua vida, essa morte expiatória dentro do decreto que Deus estabelece, que o Filho dele nasceu e veio ao mundo para esta finalidade e cumpriu. Então, segue o apóstolo São Paulo dizendo, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os que predestinou também chamou, e os que chamou também os justificou. E justificou para quê? Para que esse justificado por Deus, a glória do Senhor sobre a vida dele pudesse ter êxito. Que glória esta, que justificação esta, pudesse porventura ter êxito. É saber que verdadeiramente alguém que tem a compreensão que é o Senhor Jesus Cristo que justifica ele não fica quebrando linha fina, desculpe um ditado aqui, um ditado nordestino, ele não fica quebrando linha fina não. É errado, pecado é pecado, certo é certo. Então, toda pessoa que compreende, sabe que Jesus Cristo justifica, ele é humilde, ela é humilde, ele se arrepende dos seus pecados, ele confessa diante de Cristo as suas culpas para que haja um novo viver na vida dele, um novo viver na vida dela. Porque essa experiência que cada um de nós que temos vivido o nosso dia a dia, buscando de Deus a direção, buscando de Deus a nossa salvação, a nossa redenção. Lá no livro de Efésios, capítulo de número 2, vejam aqui como diz a palavra de Deus. Eu li este versículo também aqui, Rodrigo Justo, numa ocasião passada, mas é importante nós trazermos de novo esse texto aqui. Efésios capítulo 2 diz assim, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Andávamos aonde, Rodrigo? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia e muito amor, voltando aqui à leitura, pelo que seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecado, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro as abundâncias da riqueza da sua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo. Verso 8, finalizando a leitura. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Que coisa interessante o texto da palavra de Deus, que ele altamente é explicativo para mim e para você. Então, não há como o homem se justificar. Senão seria vão a morte de Cristo, Rodrigo. Não há como o homem se justificar, senão seria em vão o sacrifício que Jesus Cristo prestou na cruz do Calvário. Quando a palavra está dizendo aqui, tanto você como eu, como cada um de nós, antes de nos decidirmos, entregarmos a nossa vida de verdade a Jesus Cristo para que Ele tomasse a direção das nossas vidas. E diante de Deus representássemos nós para justificar os nossos pecados através do sangue dele. Sem derramamento de sangue não há perdão, não há justificação. Seu sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, se a morte expiatória de Jesus Cristo, nem você e nem eu. O que eu acho interessante é que Paulo, ele era uma pessoa que viveu a época que viveu, mas transcendeu. Era um homem que tinha uma mente brilhante e futurista. Ele fala aqui nesse livro, do livro de Efésios, algo que você pode entender. Quando ele diz assim no verso 7, Rodrigo Justi, para nos mostrar no século vindouro. Quando você fala algo além da sua época, ele está dizendo no século vindouro. Nós estamos vivendo os dias de hoje. Os dias de hoje é onde a consciência bíblica, a consciência da leitura da palavra de Deus e o entendimento que a humanidade tem chegado, tem alcançado acerca dos ensinamentos da palavra de Deus, para que eles não sejam reprovados diante de Cristo, reprovados diante de Deus. Eu não sei se você lembra, Rodrigo Justo, quando nós iniciamos aqui, falamos algum texto da Bíblia, líamos lá no livro de Evangelho de João, capítulo 1, aonde o apóstolo, ou melhor, o profeta João Batista, antes de batizar Jesus Cristo, ele viu Jesus. E quando ele viu Jesus que ia chegando até ali as margens do rio Jordão para ser batizado, João diz àquela multidão assim: eis aí o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Ele reconhece Jesus Cristo como aquele que iria ser sacrificado. Reconhece Jesus Cristo como aquele que morreria e o seu sangue seria derramado em favor da humanidade, em favor da justificação pelos seus pecados, pelos meus pecados. Quando eu falei aqui nessa tarde, Rodrigo Justo, acerca do capítulo 7 do livro do livro de aos Romanos, quando Paulo ele nos ensina dizendo acerca do pecado que habita no homem, versículo de número 15 diz assim: porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero dizer é que isso faço, mas o que faço, isso. E o que eu faço não quero. Consinto com a lei, ou melhor dizendo, a tradução dessa Bíblia é diferente da que já estou habitualmente lendo. Em outras palavras, ele está dizendo aqui para você que o mal que ele faz não de forma provocada, por ele ter instinto de querer fazer o mal, hoje, sendo ele uma nova criatura. Mas ele via que o mal estava habitando na vida dele, de maneira que agora já não sei o que faço,
mas isto é porque o pecado habita em mim. Olha que coisa, uma consciência que às vezes nós seres humanos não queremos ter, né? Que o pecado ele habita em você e é instintivo. Você às vezes está fazendo mal sem perceber que você está fazendo mal a você e ao outro, ao seu próximo, fazendo mal a você e fazendo mal a outra pessoa. E aqui, quando ele faz essas afirmativas, o apóstolo São Paulo, ele segue dizendo no versículo de número 20, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha que coisa profunda, olha. Isso aqui é um estado de consciência de ter Cristo, na verdade, na sua vida, como aquele que pode justificar. Quando alguém tem a justificação, a consciência da justificação em Cristo Jesus, tem a abertura de dizer quem realmente você é. Minha mãe dizia quando é vida que há pessoas que elas dão o tapa igual o gato e esconde a unha, Rodrigo Júlio. Você já brincou com gato? Com gato, você viu como é que é? Ele dá o tapa na pessoa, fere com a unha, e você, quando vai procurar a unha dele, já escondeu. Ou seja, aqui, por mais que alguém tente não precisar do sacrifício de Jesus Cristo, com certeza que vai precisar. Então, Paulo faz essa afirmativa dizendo, porque, segundo a lei do homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que nos meus membros há uma outra lei que batalha, estou lendo o verso 23, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas, verso 25, dou graças a Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, assim como eu mesmo, com meu entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Vixe. E aí agora, Rodrigo Júlio? Que coisa tremenda. É bom quando você procura a conhecer-se a si própria, conhecer-se a si mesmo, porque mediante o conhecimento que você tem na sua vida, daquilo que é importante para cada um de nós, há uma mudança que pode ocorrer no seu coração, uma mudança que pode ocorrer na sua vida. Então, a doutrina da justificação faz verdadeiramente você entender, meu amigo, meu irmão, quem você é na verdade. Porque a partir do momento que você sabe quem você é na verdade, você pode melhorar na presença de Deus. E quando, nos seus erros, quando nos seus enganos da sua vida, nos devaneios aí dos seus pecados, você pode ter a humildade de se arrepender, de confessar diante de Deus a sua culpa, o seu pecado, para que haja na sua vida uma transformação. E como disse o apóstolo São Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo já se fez novo. Rodrigo Justo, vamos encerrando aqui a nossa programação, chamando aqui os nossos comerciais de programa que serão na próxima semana aqui. Ou melhor, nessa semana ainda não tem aqui a entrevista de segunda-feira ainda não, né? Eu pego aqui, fala agora de hoje que eu coloco o card. Pronto. Nós temos a entrevista aí na semana que vem. Mas a semana que vem, né, Rodrigo Justo? Vai chegar daqui a pouquinho aí. Essa semana você vai ter o entrevistado aqui, logo mais, viu, Rodrigo Justo? Aqui no programa da X3 TV, você vai estar sendo participante do programa Conversando com Ari Barbosa. Conversando com Ari Barbosa, você tem aqui a oportunidade, né, Rodrigo Justo, de ver aqui a nossa programação. Emerson, que é um comunicador de um programa ali em Vila de Abrantes, me parece que é a partir das 18 horas ou a partir das 19 horas, programa muito bacana de variedades ali, onde ele faz a sua programação.
Então, daqui a pouquinho, a partir das 18 horas, você vai ter essa programação aqui na X3 TV e também na TV Moderna. Deixa eu ver se eu acho aqui, Rodrigo Justi, rapidinho, o outro card, que quarta-feira que vem tem aqui a entrevista com o vereador, deixa eu ver se eu acho aqui, Jamerson. Acho que eu não mandei aqui para você não, né? O card. Já tem de segunda aí? Pode soltar de segunda. Pronto, segunda-feira eu quero te avisar que aqui na X3 TV, e também na TV Moderna, teremos a grande entrevista aqui com o atual secretário, né, Rodrigo Justi, secretário de, me ajude para lembrar, da pasta de trânsito, né? É isso mesmo? STT. Nós teremos aqui a entrevista com o secretário atual da STT, superintendente da STT aí, vai estar com o nosso querido Ari Nelson Barbosa. Vê, Rodrigo Justo, já chegou na página da Fique Por Dentro aí, o nosso próximo card aí. Veja aí se já chegou o próximo card. Então, olha, grande entrevista hoje à tarde, conversando com Ari Barbosa, o nosso querido Emerson, eu acho que é Emerson Salles, né? Emerson Salles, comunicador. E na próxima segunda-feira vai estar aqui na telinha da X3 TV e também da TV Moderna, sendo entrevistado o secretário da STT, é o Helder Almeida. Esse daí vai falar tudo sobre a questão do trânsito aqui em Camaçari e na Orla também, que é chamada de Zona Rural. Também, na próxima quarta-feira, o programa que Fique Por Dentro Podcast, o entrevistado aqui da tarde será, na quarta-feira, o nosso vereador Emerson da Silva. Eu quero ver se ele ainda está tocando fogo, Rodrigo Justo, em Parquinho, né? Jamerson. Eu falei Emerson, não foi? Corrigindo aqui no ar, viu, gente? É Jamerson da Silva. Jamerson da Silva vai ser o nosso entrevistado aqui no programa Fique Por Dentro Podcast. Eu queria saber se ele ainda está tocando fogo em Parquinho, viu, Rodrigo Justo? Pronto. Vamos ficando por aqui, agradecendo a você, a sua paciência e a sua audiência, vocês que chegaram aqui depois, aqui na página da X3 TV, como a nossa querida Adéa Laços, que chegou aqui depois, também chegou aqui também conosco a nossa querida Selma Dias, agradecendo a você, a nossa audiência também, Ari Nelson Barbosa, que chegou aqui. Eu não vi entrar Silvano Guardião aqui também. Qual caso aí, Silvano Guardião? Não vi você entrar aqui no nosso programa. Não vi Silvano Guardião entrar aqui no programa, não. Vamos lá. Vamos encerrando a nossa programação, agradecendo a você, desejando um ótimo, excelente final de semana para você. Você que mora na região da Orla, eu quero avisar que hoje à noite é a abertura do nosso congresso. Congresso Gaditas a Serviço do Rei, ali na comunidade Batista Casa do Oleiro, tá bom? Fica com Deus, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Shalom Ixá, a paz do Príncipe da Paz para você. Shalom Tsaliá, paz e prosperidade de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe.